O que essa cidade representa para você? São Luís representa resistência, né? É um lugar que sempre me acolheu. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de atitude mais violenta por parte dos habitantes daqui. O que me dá um reflexo de que as pessoas aqui têm uma mente muito mais aberta do que do eixo sul e sudeste. Então eu nunca vi ninguém puxar meu véu, ninguém ter medo, muito pelo contrário. As pessoas têm muita curiosidade, as pessoas fazem muita pergunta e sempre são perguntas no sentido de se aproximar, de ter conhecimento, nunca no sentido de algo preconceituoso. Então São Luís para mim é resistência, acolhimento, mente livre. Muito bom. É engraçado que a nossa própria cultura, né, inclusive a popular mesmo, o povo negro, eles têm um costume de usar um véu na cabeça, as mulheres, as quebradeiras de coco. Eu não sei se isso tem algo a ver com o passado, por exemplo, teve a revolta dos malês na Bahia e muitos tinham origem, eram de religião muçulmana, eram pessoas de religião islâmica. Os malês todos eram de religião islâmica. Então eu acredito que até essa questão do véu, acho que está bem inserido, né? Não é tão estranho pra gente. Eu lembro que minha avó, por exemplo, uma senhora negra, ela usava na cabeça, sempre quando se ia pro sol, né? Colocava, né? A mulher colocava na cabeça. É porque, na verdade, o véu ele não tem necessariamente uma origem no Islã. O véu ele está presente aí no judaísmo, está presente em vários povos do Oriente Médio, da África. Então, como a gente tem aqui uma história que é toda recortada com essas identidades, então é muito natural que a gente encontre aí pessoas que façam uso dessa indumentária, seja o turbante, seja o próprio véu. Então, é uma coisa que é muito comum, né? Mas quando você vê uma mulher que usa o tecido, né? Da forma como eu uso, já causa curiosidade ou estranheza. Como eu falei, aqui é bem de boa. O pessoal olha com curiosidade, com acolhimento. Já no sul, que tem uma mentalidade mais cafeicultura mais fechada, mais conservadora e preconceituosa, eles já olham mesmo no sentido de cancelar a pessoa. Pensa que você vai explodir? Sim, sim. São Paulo principalmente. São Paulo principalmente. Tem muitas situações de islamofobia, né, não só de preconceito no sentido verbalizado, como agredir fisicamente mesmo pessoas de fé islâmica. Porque sempre se traz toda aquela ideia midiática de que quem é muçulmano é terrorista. Então, infelizmente, a gente passa por situações assim dessa parte do país. E aqui em São Luís tem muitas pessoas que seguem o Islã, né? Tem algumas mulheres, tem alguns homens. E como é que é essa relação de vocês? Não, na verdade a gente tem uma comunidade inexpressiva ainda, né? Uma comunidade pequena, eu creio que seja em torno de 50 pessoas. Aqui em São Luís eu acho que são umas 25, 30 pessoas. Mas tem já bastante pessoas no interior, mas tá tudo assim bem desarticulado ainda. O pessoal tá tateando as coisas meio escuras porque não tem um espaço para congregar, não tem um espaço para todo mundo se articular mesmo, que a gente sabe que é necessário, né? A gente ainda tá naquela coisa de cada um na sua casa, esporadicamente você se reúne com o outro para rezar, para cumprir a ritualística islâmica, principalmente no mês do Ramadã. Mas assim, ainda é dessa forma, né? Cada um na sua casa, até o momento que, inshallah, a gente vai se articular e ter um espaço para poder não só exercer a nossa fé ritualisticamente, mas conversar, debater, porque o Islã ele traz muito essa questão de justiça social, traz muito essa questão de discussão do espaço da mulher muçulmana nessa sociedade que a gente vive ocidental, que não é um país islâmico. A gente sabe que muito embora se diga que é um Estado laico, mas é um Estado cristão. Infelizmente é essa a ideia que eu carrego no momento. Então, assim, a gente está nessa perspectiva de gradativamente trazendo o Islã para cá, para São Luís. Ninguém tem a ideia de islamizar São Luís, mas de fazer com que as pessoas entendam que aqui cabe a Umbanda, que cabe o Espiritismo, que cabe o Cristianismo, que cabe o Judaísmo e aqui cabe também o Islamismo. O que você tem a dizer para essas pessoas, Gillian, que dizem que o véu é opressor, que a mulher é submissa? O que representa o véu? Como é que a gente consegue derrubar esse estereótipo da mulher islâmica submissa? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser pensada é o conceito de opressão. O que é opressão para mim, de repente não é opressão para outra mulher, enfim.
Tem-se essa ideia de que a mulher muçulmana ela usa o hijab por uma imposição do homem, né? Por uma imposição patriarcal, que o pai obrigou, que o marido obrigou, e não é nada disso. Na verdade, o hijab é uma escolha puramente feminina. Dentro do Islã, ele é um assunto da mulher, então você, como muçulmana, pode optar por usar ou pode optar por não usar. Isso é uma questão da tua conexão com Deus. Na verdade, o símbolo do hijab é isso. É a tua submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Se você se sente espiritualmente madura para usar o véu, você vai usar o véu. Se você sente que não é o momento que você se sente segura, que você se sente ameaçado em determinados espaços, como é o caso aqui do Ocidente, você não é obrigado a usar. Então, assim, pra mim, hoje, o hijab, além de ser um símbolo da minha conexão com Deus, ele é símbolo da minha resistência. Porque eu vivo num sistema que me diz que o meu corpo ele tem que ser objetificado, eu tenho que estar me expondo, e eu tô indo contra tudo isso. Então, isso também é uma forma de feminismo, é uma forma de eu impor aquilo que eu quero, que eu considero liberdade pra mim. Aliás, é o teu corpo. Né? Exatamente. Diz meu corpo, minhas regras, então Vigora não isso quer também. dizer que você tem que andar nua, você Não. pode andar da maneira que você quiser. Exatamente, o meu corpo ele é instrumento de resistência. Se eu entender que eu tenho que colocar os meus seios de fora como forma de protesto, de resistência, tá válido. Como se eu entender também que eu tenho que cobrir meu corpo para resistir a uma série de imposições que na verdade são imposições masculinas, tá válido também. Então assim, eu acho que o feminismo ele tem que acolher todas as formas de luta e resistência das mulheres de acordo com suas peculiaridades de crença, de origem, enfim, étnica, de orientação sexual. E não é obrigado a usar todo o tempo. Se quiseres não usar o véu, pode não usar em algum momento. Assim, na realidade, o que me faz muçulmana não é usar o véu. O véu ele é uma ordenação corânica, mas o que me faz muçulmana é cumprir 5 pilares da religião, onde o véu ele não está incluso. Por ser uma ordenação corânica, eu devo usar sempre. Muito embora eu tenha o livre arbítrio, isso está expresso no Corão, de não usar. E isso aí é uma coisa que eu vou me entender com Deus num dado momento da minha existência. Eu posso optar por não usar hoje? Posso. Se eu não me sentir segura, se eu não me sentir bem, eu posso ter a liberdade de tirar o véu, não vou deixar de ser muçulmana por isso. Mas eu acho que quanto mais eu tiver coragem de usar, mas eu vou estar colocando para as pessoas de que eu não represento perigo, de que eu sou uma pessoa completamente normal, de que você precisa começar a olhar o outro não a partir das suas perspectivas, mas respeitando as diferenças. Então é uma forma também de, como eu vou dizer para vocês, de saber me colocar para as pessoas, não de uma forma agressiva, mas mostrando para elas que eu tenho a minha fé, que eu tenho a minha forma de resistir, que eu tenho a minha forma de liberdade, e isso não está atingindo ninguém. Isso é viver no estado laico, por exemplo.